Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, começando a nossa live de hoje, Saúde da Alma. Você que está aqui no meu canal do YouTube e também você que está aqui me acompanhando pelo Instagram, vão chegando, vão chamando as pessoas, porque hoje o tema, olha, eu não posso falar, né, que tudo aquilo que Deus nos dá a oportunidade de falar aqui nesse programa tem sido uma grande bênção. Eu sou muito abençoada por Deus, privilegiada por Deus para poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês aquilo que são as questões da nossa alma. Como a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz. É claro, queridos, que não é todo dia que a gente acorda com pique, com alegria, com entusiasmo, né? Tem uma perspectiva de vida maravilhosa. Tem dia que a gente acorda, às vezes abatido, desanimado. Alguma coisa vem e atrapalha tudo aquilo que você até planejou como seu dia. Mas aqui nessa live você tem a oportunidade de aprender, de se conhecer. Esse autoconhecimento, ele é muito importante. Então, você que está aqui no meu Instagram, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui ao vivo nesse estúdio aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E como eu sempre faço quinzenalmente, uma live falando sobre a saúde da alma. Foi uma oportunidade que Deus, né, nos deu desde o início da pandemia, onde muitas pessoas adoeceram. Aliás, né, o homem, desde que foi criado, ele já criou desde o momento que ali a mulher e o homem comeram daquele fruto, né? Eles tiveram uma morte espiritual, eles perderam o seu contato com Deus, com tudo aquilo que era o propósito de Deus para eles. Mas Jesus Cristo veio e resgatou essa essência que nós temos de Deus, porque nós somos criados corpo, alma e espírito. Eu quero dar muitas boas-vindas para você que está aqui, quem sabe pela primeira vez no meu canal, ou você que está aqui me acompanhando pelo Instagram também. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ficar só no meu canal do YouTube, mas eu aproveito para chamar algumas pessoas, às vezes tem interesse pelos assuntos que a gente fala aqui, e vocês sabem, né, o quanto Deus me abençoou, Deus me curou, e hoje eu tenho, né, esse propósito, porque a gente acredita que quando a gente é curado, a gente pode levar cura. E Deus tem realmente nos dado a oportunidade de falar sobre assuntos que às vezes a gente não consegue conversar. Às vezes com um amigo, a gente não consegue conversar com pessoas da nossa família, às vezes a gente não consegue conversar com uma autoridade espiritual, às vezes a gente tem bloqueios, a gente tem barreiras. E a minha experiência de vida, claro, eu tive na pessoa da minha mãe, né, o apoio espiritual. Eu tive também pessoas que Deus colocou na minha vida, de autoridades e pastores, que me ajudaram a vencer, né, a depressão que eu tive. Enfim, é uma caminhada. O meu marido, eu já contei aqui tantas coisas para vocês, e hoje nós vamos falar sobre carência e dependência emocional. São duas coisas diferentes, mas que uma coisa pode levar a outra, né? Quando você tem uma carência emocional, quando você tem a falta de um afeto, de atenção, de amor, isso acontece já, né, no ventre da mãe, na nossa primeira infância, na pré-adolescência. E quando nos falta, né, essas 3 necessidades básicas que o ser humano tem para ser uma pessoa, vamos dizer assim, equilibrada, não que a gente não vai ter problemas, mas uma pessoa que consiga, né, lidar com as questões da vida. A gente passa por traumas, a gente passa por traições, a gente passa por coisas que nós vamos aprendendo na nossa caminhada, como a gente vai lidar com isso. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a carência emocional, que pode tornar uma dependência emocional. Eu estava aqui, né, gravando uma chamadinha no meu stories, e às vezes a gente tem muletas, a gente se apoia, porque quando a gente tem falta de alguma coisa, a gente vai buscar em alguém ou em alguma coisa algo para suprir aquilo que nos faltou. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes isso é inconsciente. Você não percebe
o quanto você tem essa dependência emocional, porque vem de uma carência e às vezes a gente não consegue identificar isso na nossa vida. Por isso que aqui na nossa live a gente fala de assuntos, a gente fala do comportamento, a gente fala das reações, a gente fala como acontece muitas vezes. Não dá tempo de falar tudo muito profundamente, mas quem acompanha aqui consegue assim identificar, porque a gente tem recebido de Deus esse discernimento, esse entendimento, através da palavra de Deus, porque tudo que a gente fala aqui tem base na palavra. Eu procuro ver personagens da Bíblia, pessoas que a palavra de Deus nos mostra que também passaram por essas questões. Uns venceram e outros não. Então, qual é o segredo, né? De vencer, de passar? Porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Aliás, ele disse, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor vai nos livrar. Por quê? Porque a gente precisa ter bom ânimo. Então, você que está aqui me acompanhando no Instagram, nós vamos falar desse tema, né? Nós vamos trazer aqui uma palavra e depois, quando a gente terminar, nós vamos orar, porque eu sempre coloco diante de Deus. Se você está sofrendo, está passando por isso, ou conhece alguém, esta, né, é a oportunidade que você tem também de depois, nós vamos deixar gravado, encaminhar para uma pessoa que você sentir no seu coração. A gente tem que entender que quando algo é bom pra gente, a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar, porque às vezes a gente percebe que pessoas têm determinados comportamentos e ela não faz ideia de que ela tem uma questão ali no seu passado, em algum momento da sua vida, que ela sofreu uma ruptura, uma quebra, ela sofreu um trauma, ela passou por algo conflitante na sua vida que não foi resolvido, que não foi tratado, que não foi falado. Eu vejo pessoas, né, quando eu atendo como pastora, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, com famílias, com jovens, adolescentes, mulheres, homens, casais, enfim, e às vezes só da pessoa começar a falar o que ela está sentindo, ela começa a se sentir melhor. Porque às vezes, vamos assim, né, dar um exemplo, a pessoa sofreu uma violência, ela sofreu uma agressão, ela sofreu um abuso. Às vezes fica lá no esquecimento, porque é uma forma que a gente encontra, o nosso cérebro encontra de nos preservar do sofrimento. E fica lá esquecido, só que a pessoa, ela sofre, ela passa por aquele momento difícil e ela não sabe que ela tem determinado comportamento, ela tem sentimentos que ela não imagina que isso foi causado por uma quebra que aconteceu no seu passado. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade daquilo que aconteceu com você. E você vai muitas vezes ter que confrontar isso para você poder, em nome de Jesus, tratar, ser curado, enfim, e ter todo o processo que Deus tem para nós. Amém? Então, nós vamos começar, estava aqui falando já um monte de coisa para vocês, mas mais uma vez, dando boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez, você que já nos acompanha nesses anos, e agora, né, nessa nova temporada, nós estamos aqui na segunda temporada, e hoje o quarto programa, e nós vamos falar sobre carência e dependência emocional. Agora, nosso querido Felipe vai colocar aqui o texto bíblico para a gente poder, né, falar, conversar e pensar sobre todas essas questões, esse tema tão importante que às vezes, sem você saber, você de repente está carregando aí uma carência emocional e você vai entender por que você tem esses sentimentos e esse comportamento. Então vamos lá para o texto que nós começamos hoje, né, a nossa live aqui, Filipenses 4:19, tá? É um versículo bem conhecido, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipe, né, os filipenses, e ele fala algo que é maravilhoso. E ele declara, e o meu Deus suprirá
todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Esse é um texto mais atualizado. A gente vai colocar aqui para vocês acompanharem, olha aí. E o meu Deus suprirá todas as necessidades. Você vai entender por quê. Foi esse versículo que é o versículo-chave de hoje. Por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos pegar esse versículo, nós vamos conhecer melhor o que Jesus pode nos dar exatamente quando nós nos sentimos assim, carentes emocionais. Então vamos lá, todos nós, todo ser humano foi criado por Deus para ser um ser que vai viver uma vida social com outras pessoas, vai se socializar. Uma pessoa que vai se relacionar com outras pessoas. Tanto que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e depois o homem foi dando nome para todos os animais, enfim, Deus olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira, uma ajudadora idônea. Alguém que vai estar ao seu lado, que vai ser idôneo e vai ser companhia. Nós vemos aqui a necessidade que o Senhor tem de suprir a nossa carência de estarmos sozinhos. Então Deus não criou você para viver de forma solitária. Deus não criou você para viver sozinho. Embora muitas vezes a gente pode escolher não se casar, ficar, enfim, não construir uma família. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando de você viver a sua vida sozinho, sem se relacionar. Então, o ser humano foi criado para ser esse ser relacional, esse ser que vai se relacionar com outras pessoas. E quando não existe essa troca, esse relacionamento, o homem vai sentir essa solidão. Porque nós vimos exatamente Deus falar o quê? Não é bom que o homem esteja só. Se Deus está falando que não é bom a gente ficar só, nós temos que entender. Porque a solidão vai trazer um vazio para o homem. A solidão não vai, permitir que esse homem tenha, vamos dizer assim, um envolvimento, uma evolução de tudo que já aconteceu na vida do homem. É muito importante a gente se relacionar. Preste atenção, todas as vezes que você não está bem, qual é a reação que você tem? De se isolar, de querer ficar sozinho, de ir para um quarto, ou quantas vezes a pessoa fala assim: ai, como eu queria que agora abrisse um buraco para eu me enfiar dentro, A gente vê personagens da Bíblia, no momento de crise, ir para o deserto, no momento da crise, entrar numa caverna, no momento da crise, sair, e abandonar todo mundo e viver como um andarilho, viver como um nômade. Por quê? Porque quando algo quebra dentro da gente, imediatamente a gente vai buscar a solidão. Porque fica difícil, às vezes, você entender como a outra pessoa é, como se relacionar com essa pessoa, que aí já é um problema, que já é um aprendizado na nossa vida. Nós temos que aprender a nos relacionar com outras pessoas. Só que as referências que nós temos de relacionamento, qual é, vamos dizer assim, o primeiro contato que uma criança tem, desde a primeira infância, desde o momento que ela é gerada, no momento que ela nasce, até 2, 3 anos. Depois, a partir dos 4 anos de idade, ela já começa a atingir a segunda fase da sua infância. Depois a pré-adolescência, adolescência e depois a fase adulta. É a família, é o pai, é a mãe, se já tem outros irmãos, se tem o avô, se tem uma avó, se tem outras pessoas
que moram naquela casa. Então, esse é o primeiro contato que nós temos com relacionamentos. E é justamente esse primeiro contato que nós temos em nos relacionar que nós vamos enfrentar as nossas dificuldades. Porque se uma criança, em qualquer fase da vida dela, ela passa por uma família disfuncional, é provado que uma casa, uma família que tem um pai, uma mãe, essa criança ela vai ser muito mais saudável emocionalmente. Não quer dizer que esse pai tem que ser perfeito, essa mãe perfeita, não. Mas um pai e uma mãe onde ela vai ter as necessidades básicas para ela poder ser formada, a sua personalidade, né? Que vai ser o seu caráter, aquilo que ela vai aprender com o seu temperamento, e ela vai conseguir a começar a se relacionar com outras pessoas. Né? Logo depois, a criança ela vai para uma escola, ou ela já convive com os amiguinhos, os primos da rua, do condomínio, ela vai para uma escola, ela vai começar a se relacionar com outras crianças. Mas se ela não recebeu aquilo que era a necessidade básica para ela ser um ser sociável, um ser equilibrado dentro, né, vamos dizer assim, da normalidade, ela vai o quê? Ela vai ter uma falta de alguma coisa. Ela vai ter algo que vai faltar para ela. E nós vemos aqui quais são as 3 necessidades básicas para a nossa formação, para nós sermos um ser relacionáveis, ser sociáveis, para a gente poder realmente viver em comunidade, viver com outras pessoas, aprender que existe um limite, né? Da gente respeitar, da gente entender como é que se vive em comunidade, em grupo de pessoas. Se eu não tenho essas necessidades básicas, eu vou desenvolver afetivamente, emocionalmente, algumas deformidades. Então, olha, tudo começa ali no início. Tudo começa de como você foi criado com esse pai, com essa mãe, ou só com o pai ou só com a mãe, ou um pai e uma mãe disfuncional, ou você ficou órfão, porque acontece de haver a carência, por mais que existem pessoas que vão cuidar dessa criança, mas ela vai sentir por que eu não tenho um pai e uma mãe. Ela vai começar a se comparar com as outras crianças. E se ela não recebeu, em primeiro lugar, as 3 necessidades básicas, primeiro, amor. Vamos entender que o amor não é só comprar presente. Amor não é só dar as necessidades básicas para uma criança, como educação, alimento, um lugar, né, para aquela criança morar, moradia, enfim. Amor é também afeto, porque é um dos outros pontos, né? O outro ponto da necessidade que nós temos, que é o afeto. Então é o amor que abraça, que beija, que pega no colo. O amor que aquela criança sente a segurança. Ela sente que ela tem um apoio, ela tem uma base na vida dela. Senão ela vai criar sem bases na vida dela. E ela vai ser o quê? Um ser humano, um adulto desequilibrado. Porque a base do equilíbrio dessa pessoa, de um ser humano, precisa de amor. E eu conheço pessoas que os pais deram amor conforme eles entendiam esse amor. Mas não era o amor que aquela criança, que aquele adolescente precisava. Então, às vezes, existe o amor e nunca é falado, eu te amo, meu filho. Só cobrança, só julgamento, só crítica. Ah, mas eu dou uma escola, educação, casa, comida. Mas isso é necessidade básica para você criar uma criança, ter uma família. Mas essa criança, ela vai crescer, é como se fosse esse tripé. Amor,
né? O segundo, que é a pessoa ter realmente a segurança, ela ter um lugar onde ela vai se sentir segura, acolhida, amada, né? Mas também que ela vai, o terceiro pé desse tripé é o afeto. Então, amor, segurança e afeto, que é o cuidado. O segundo seria cuidado, a proteção e o cuidado que uma criança precisa. Então, veja bem, se você foi criado num lar onde faltou uma dessas partes, com certeza, você em algum momento da sua vida, você vai ter um comportamento desequilibrado. Você vai ter reações, você vai ter falas, você vai ter reações de uma pessoa que não recebeu o que era importante para a sua formação emocional. Por isso que nós vemos muitas vezes adultos, homens, mulheres de 30, 40, 50 anos que têm ainda atitudes infantis, atitudes imaturas. São pessoas que sempre fazem alguma coisa se alguém fizer junto com ela. Não conseguem ter autonomia na sua própria vida. E é impressionante porque, olha, eu quero falar para você aqui no dicionário, carência quer dizer necessidade de alguma coisa básica, falta, privação, carência, pode ser de alimentação, né, no sentido figurado, necessidade emocional, afetiva ou sentimental, carência de carinho. Tem muitas pessoas que nunca tiveram um abraço da sua mãe, ou do seu pai, ou dos dois. Meus pais me deram tudo. Inclusive me mimaram, me deram coisas que eu nem precisava, mas nunca me disseram que me amavam. Nunca deram uma palavra de incentivo. A forma que eles tinham, a gente sabe que existem as 5 linguagens do amor. E às vezes a linguagem desse pai ou dessa mãe ou de ambos é uma linguagem que não é a linguagem dessa criança. E ela não vai interpretar que ela recebeu o amor, porque a linguagem de amor dela é diferente da linguagem do amor dos pais. Ou os pais não deram aquilo que eles também não tinham. Olha como é importante a gente ter essa compreensão, porque eu falo isso de causa própria. Porque eu tive uma carência emocional por parte da minha mãe, que houve uma rejeição de ventre, que a vida toda me amou, me deu carinho, sempre usando palavras, e ela sempre foi o meu apoio em tudo. Mas eu tinha alguma coisa que eu desenvolvi uma depressão por causa dessa carência. Porque a pessoa que tem essa carência, né? Eu acho que a coisa principal daquilo, de várias coisas que eu sentia, era ser pertencente, desculpa. Ser pertencente. Eu não me sentia, vamos dizer assim, útil naquele lugar. E qualquer coisa que acontecia, eu tinha um sentimento de culpa. A culpa era minha. Minha mãe não me acusava. Eu tive um pai mais rígido. O meu pai tinha esse afeto de beijo, de carinho, de me tratar, mas ele deixou de trazer proteção para nossa família. Eu tô dizendo para mim, para cada irmão pode ter acontecido de uma forma. Até que eu tive o abandono do meu pai. E isso que me fez ter um comportamento de uma pessoa carente. E algo que eu fui descobrir muito depois, no meu casamento, que eu projetava a carência que eu tinha do meu pai na vida do meu marido. Eu não era ciumenta, eu não era possessiva, mas eu precisava que ele provasse o amor dele para mim. Meu pai foi uma pessoa muito ausente. E quando meu marido ficava ausente, eu me sentia insegura.
eu me sentia infeliz, eu não me sentia completa. Não que eu também quisesse que ele ficasse 24 horas comigo, mas quando ele precisava se ausentar, não estar comigo, ou se ele não falasse as coisas que eu quisesse ouvir, eu não me sentia valorizada, porque eu não me sentia pertencente. Então, olha como muitas vezes nós vamos tendo um comportamento e atitudes que a gente nem imagina. Que isso é fruto de uma carência emocional. De algo que o pai, a mãe, às vezes os avós, ou quem te criou, ou quem te educou, não te deu o que você precisava. Não te protegeu. Porque aqui, quando a gente fala de cuidado e proteção, às vezes a pessoa recebe o amor. Mas aquele pai e aquela mãe muitas vezes tem que trabalhar, deixa o filho sozinho. Ou uma criança que tem que ficar mudando de casa, tem uma estabilidade, né? A família tem uma estabilidade financeira, que uma hora tá morando aqui, outra hora tá morando ali. Não tem um lugar onde aquela criança se sinta protegida. Ela sempre vive essa instabilidade, porque os pais passam essa instabilidade. Uma hora tá morando com a avó, outra hora tá morando com o tio, outra hora tá morando de favor com alguém, outra hora tá morando no aqui, depois tem que morar em outro lugar. Então nós vamos trazendo esses traços na nossa personalidade, no nosso temperamento, essa carência afetiva, que se caracteriza por uma dependência acima do normal. Então, uma pessoa que tem uma carência emocional é que ela sente falta de alguma coisa que não é normal. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma carência emocional, ela pode buscar em coisas ou em pessoas. Então, você vê pessoas que às vezes passaram uma privação, enfim, foram desprovidas, né, de tudo, de todas as coisas materiais. Não tiveram acesso. Quando elas começam a trabalhar, ganhar dinheiro e talvez fiquem até ricas com posses, ela começa a comprar um monte de coisa. Porque de alguma forma, inconsciente, ela quer suprir aquilo que ela não teve. Aí esses pais, muitas vezes, na maioria deles, os novos ricos, as pessoas que têm, elas começam a dar tudo para os seus filhos. Porque elas não querem que os seus filhos passem pelas mesmas privações que aquela pessoa passou. Só que aí ela exagera. Aí eu aprendi uma coisa com a Bispa Sônia, que ela diz, e eu aprendi, eu achei isso maravilhoso: seca e enchente mata. Então, se você tem de menos, é ruim. Se você tem de mais, é ruim também. E aquele filho, aquela criança que é mimada, que é cercada de um monte de coisa, ela também vai, como adulto às vezes, também desenvolver algum distúrbio emocional. Talvez não seja carência porque ela recebeu demais, mas talvez faltou alguma coisa. Vocês estão entendendo como o processo, ele é assim, básico, mas a gente não percebe. Uma pessoa que, por exemplo, teve também uma infância difícil, não teve condições enfim, de se sentir, de fazer um tratamento, não nasceu tão bonita, aí ela começa a fazer milhões de procedimentos estéticos. Por quê? Porque ela foi chamada de feia, ou ela foi chamada de gorda, foi chamada de magra. E ela sofreu uma rejeição, ela sofreu coisas que foram complicadas e difíceis. E aí, de repente, ela vai suprir essa carência tentando mudar a sua aparência física, porque ela não aceita. Ela não se reconhece naquele corpo, ela não se reconhece naquele nariz, ela não se reconhece naquele corpo, ela não se reconhece. Então ela começa a buscar artifícios para suprir uma necessidade. Algo que ela não gosta, algo que ela tem vergonha, algo que ela se sente, vamos dizer assim, discriminada. Ela, de repente, carrega um estereótipo
que não é o estereótipo que as pessoas aceitam. É claro que a gente precisa se cuidar, ter vaidade, né? Ponderada, equilibrada. A gente precisa realmente, como nós somos o templo do Espírito Santo, mas a gente tomar cuidado. De repente uma pessoa que é possessiva demais, ciumenta demais, insegura demais, tudo isso vem exatamente por causa desse processo. E eu quero falar aqui alguma coisa que é muito importante. Olha só, se você é o tipo da pessoa que fala assim, eu só sou feliz se tiver essa pessoa comigo, é a sua muleta. Ah, eu só vou se o meu marido me levar. Ah, eu só vou se o meu filho fizer isso pra mim. Ah, eu só vou nesse lugar se alguém for e fizer algo comigo, porque sozinho eu não consigo. Porque a pessoa, ela não se vê, ela não se enxerga suficiente. Ela não se enxerga capaz. Ela não vê competência para que ela faça sozinho, ou alguém sempre fez tudo por ela. Eu conheço pessoas que não conseguem, por exemplo, dirigir, que não conseguem ir fazer uma compra, que não conseguem viajar, não conseguem ir ao médico. Se alguém não estiver junto com ela para fazer, porque ela tem medo, se sente insegura, ela tem aquela muleta que ela precisa se apoiar. Uma pessoa que diz, eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Pessoas que são consumistas e por mais que ela adquira, por mais que ela conquiste, por mais que ela tenha condições, nunca tá bom. E pessoas muitas vezes começam a desenvolver algo que se chama ingratidão. Você começa a olhar as coisas que você tem, as coisas que você possui, e você começa muitas vezes a achar que tudo isso não é suficiente para você. Sabe por quê? Porque você tem uma carência emocional. Outras pessoas descontam na comida. Eu preciso, né? O nosso cérebro ele tem 2 movimentos: sobrevivência e prazer. Ele vai buscar sobrevivência. Então você vai querer comer para se alimentar, você vai precisar fazer coisas na sua vida para você sobreviver. E ele vai buscar também prazer, alegria de você fazer tudo o que você faz. O que faz você não ter a necessidade de sobrevivência e o que não vai te dar prazer, o seu cérebro vai te é o que eu falo, vai te sabotar. E vai falar, não precisa fazer isso. E aí, é nesse momento que entra o comodismo. Ai, alguém vai fazer pra mim, eu preciso que alguém faça comigo. Por quê? Porque você não consegue. Você criou uma rotina e você tem hábitos que você acostumou que sempre alguém fez por você. Então você não consegue fazer sozinho. Porque você acha que você não vai conseguir fazer se alguém não fizer por você. Ou você vai buscar, como eu estava falando, o prazer na comida. Tem gente que, por exemplo, fica às vezes, né, 24 horas dentro de um shopping, fica 24, modo de falar, né? Fica 24 horas numa academia, busca a perfeição porque elas nunca estão satisfeitas, porque algo está faltando. É esse tripé. Tem uma parte que não te traz esse equilíbrio. E como é que eu faço para ser curado, para buscar uma forma de suprir isso na minha vida sem que isso cause um mal para mim? Eu quero falar com vocês de algo que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente busca um Deus palpável. Isso aqui é o meu Deus. Então eu dependo dele. E sem ele ou sem isso aqui, que é esse Deus para mim, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada. E hoje você tem que fazer cair esse Deus que você criou aí na sua cabeça, que é o seu salvador da pátria. Que é nesse Deus palpável que você
vai muitas vezes despejar a sua ansiedade, as suas frustrações, os seus traumas, para suprir aquilo que estava te faltando. Vocês sabem que existem pessoas que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, por que aquela pessoa sempre procura um relacionamento e se abre para um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico? Seja um relacionamento, qualquer relacionamento, um amigo, um namorado, uma namorada, uma pessoa que você, coloca a sua expectativa e coloca a sua confiança. Por quê? Porque como você tem essa carência, você começa a aceitar o que as pessoas te dão. Porque é melhor, né? Quem já ouviu falar? É ruim com ele, é pior sem ele. É ruim com ela, pior sem ela. É ruim com isso aqui, mas é pior sem isso aqui. Então, eu vou ser uma pessoa muito mais propensa a relacionamentos tóxicos e a relacionamentos abusivos. Porque eu crio uma codependência e que é melhor, mesmo que a pessoa me humilhe, mesmo que a pessoa fale coisas horríveis, mesmo que a pessoa até chegue numa agressão física, eu vou achar que tudo bem, porque eu preciso, eu necessito. Olha, queridos, nós tivemos há pouco tempo, né, uma apresentadora linda, maravilhosa, poderosa, de sucesso, ir publicamente e romper um relacionamento abusivo de que ela foi aceitando. Por quê? Porque havia dentro dela, e pela história, ela já tinha um pai que fazia isso com a mãe. Olha aí, uma família disfuncional. Ela foi procurar exatamente um homem com as características do seu pai, porque é muito normal a gente ter essa primeira identidade. E mesmo que errado, de repente, ela foi procurar exatamente um homem com o perfil que o seu pai tinha, mesmo que ela não gostasse, mesmo que ela tivesse qualquer, né, vamos dizer assim, sentimento contrário, e muitas vezes defendeu a mãe, inclusive, teve uma cicatriz, né, na história, de que ela foi defender a mãe de uma agressão, e esse pai jogou ela numa mesa de vidro e ela se cortou. Mas no fim das contas, ela procurou um relacionamento e se encaixou com uma pessoa que tinha as características de violência, e ela foi aceitando. Queridos, olha, a gente fala, meu Deus do céu, uma pessoa esclarecida, uma pessoa vencedora, porque uma pessoa batalhadora, uma mulher linda, de sucesso. Como é que ela foi cair nessa armadilha? Queridos, não escolhe. A gente não sabe o quanto nós estamos doentes na alma. E a gente não faz ideia, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Você precisa realmente identificar essas características da sua família. Essas características do seu pai, da sua mãe, porque muitas vezes a gente vai buscar esse Deus palpável. Olha aqui, quando uma criança não recebe essas necessidades básicas, ela vai desencadear, vou falar aqui para você, dependência emocional, que nós estamos falando, ciúmes em excesso, medo de ficar sozinho, problemas interpessoais, necessidades de atenção constante. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu preciso que você fique aqui comigo, não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Tendência a se envolver em relacionamentos tóxicos, excesso de autoconfiança, né? A pessoa, de autocobrança, ela vive se cobrando, ela se sente culpada, ela não se sente capaz, ela sempre precisa provar. E alguém precisa provar para ela o amor, porque senão ela não vai aceitar. Então, queridos, dificuldades nas intenções sociais, chegando a usar o medo e o isolamento como forma de se proteger de novos maus tratos e sofrimento. Quantas pessoas que ao passar por um relacionamento abusivo ou tóxico, às vezes ela não consegue se relacionar mais com outras pessoas. Outras conseguem superar e outras não.
Então, eu quero falar para você de uma mulher que ela tinha exatamente essas carências emocionais. E que a carência emocional pode levar à dependência. Porque como eu sinto falta de alguma coisa, eu vou buscar algo que me preencha aquilo que eu tenho falta. E aí eu vou criar o quê? Um segundo problema, que é a dependência emocional. Eu me apoio, é a minha muleta, é o meu Deus apalpável que eu preciso que fique 24 horas fazendo o que eu preciso, me suprindo naquilo. E parece que é assim, é uma sanguessuga. A pessoa que tem carência emocional, queridos, ela suga a sua energia, ela suga a sua força, ela suga a sua atenção, ela suga até a sua vida espiritual. Porque infelizmente a gente tem muitas vezes na comunidade, né, que a gente convive, na igreja ou na família, pessoas que são extremamente possessivas, e elas vão sugando a sua força, se fazem de vítima, se colocam numa posição de vitimismo. Ela é a coitada, ela que não tem, ela que não pode. E ela vai, sem às vezes a gente perceber, roubando toda a nossa atenção. Teve uma época que eu tive uma filha espiritual. Eu tive uma pessoa que eu tratei que teve sérios problemas emocionais. Assim, de loucura mesmo. E eu comecei, assim, tratar muito dessa pessoa, muito, de cuidar, de visitar, de, enfim, acompanhar ela, até tratamento psiquiátrico, de tudo. E eu voltava para casa, assim, muitas vezes exausta, cansada. E uma vez, uma pessoa falou para mim, com muito amor, falou para mim: bispa, eu sei que você ama muito essa pessoa, eu sei que a senhora cuida muito dessa pessoa como uma filha mesmo, e eu vi uma situação muito difícil, não só para ela, mas para a família. E ela falou: bispo, eu vejo a senhora muito desgastada com isso. E às vezes, sem a senhora perceber, outras pessoas estão precisando da sua atenção e de repente você só está focando nessa pessoa. E ali, sabe, aquela pessoa com muito amor estava percebendo o quanto aquela pessoa estava sugando a minha vida, a minha atenção, e que eu mesma não estava percebendo, porque eu queria cuidar, eu queria proteger, eu queria ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes você não vai poder ser o Deus dela, o Deus palpável. E aí minha ficha caiu. Eu disse: realmente, eu vou ajudar, eu vou fazer o que é necessário, mas eu não vou deixar que essa situação, e que não era nem a própria pessoa, mas que o problema dessa pessoa me sugue, a ponto de eu não enxergar as coisas que estão à minha volta. E que eu precisava, minha família, meu marido, enfim, a própria comunidade, a própria igreja, e essa pessoa, né, uma querida. E ela percebeu o quanto eu estava me doando e eu não estava percebendo. E isso é uma bênção, queridos. Porque muitas vezes você tem aí um filho, você tem um discípulo, uma discípula, você tem um amigo, você tem um irmão, às vezes você tem uma mãe, um pai. Você sabe que existem pessoas tão carentes emocionalmente que às vezes mente para o filho ou para a filha, que estão doentes, para o filho poder ir visitar, para ter a atenção do filho, para poder... Então essa chantagem emocional, pessoas que te cobram demais. Ah, você não fica comigo, você não faz o que eu quero. Ah, você, né, geralmente fala, você está sempre na igreja, você não sai da igreja, você não fica com a sua família. É claro que tem os exageros aí, né? Mas pessoas que são carentes e querem te sugar o tempo todo. E havia uma mulher, eu quero deixar aqui um texto para vocês. Deixa eu ver o versículo, João 4, de 13 a 14. Jesus, numa ocasião, ele estava com seus discípulos e ele foi para Samaria.
E ele foi para encontrar uma mulher. Ele foi porque ele sabia que naquele poço tinha uma mulher que ia ser usada para ser uma discípula, para ser uma porta-voz do evangelho na cidade de Samaria. Porque os samaritanos e os judeus, eles não se falavam, havia ali uma guerra. É mais ou menos Brasil e Argentina. Pensa assim, tá? E havia esse conflito e principalmente um preconceito dos judeus em relação aos samaritanos, porque eles eram judeus casados com outros povos e havia essa mistura. E quando ele chega naquele poço, ele foi propositalmente ao encontro daquela mulher. E aquela mulher estava ali tirando água no poço. E Jesus falou para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Nunca mais terá sede. Jesus estava falando, aquela mulher, ela vem aqui, ela tem uma necessidade de pegar aquela água e beber água, porque faz parte da nossa necessidade de sobrevivência. Mas Jesus sabia que além daquela água, aquela mulher, ela tinha sede, ela tinha fome, ela tinha necessidade que não tinha suprido. E qual era a necessidade dela? Ela estava no 5º marido e Jesus fala, e esse marido não é o seu marido. O que essa mulher tinha? Uma carência emocional, uma carência afetiva que fez ela desenvolver uma dependência emocional. Ela precisava do amor daqueles homens, só que aqueles homens não davam para ela o amor que ela precisava. E eu quero te falar, muitas vezes você tem uma necessidade que você vai procurar. Num relacionamento você vai procurar em alguma coisa para tentar suprir o que está te faltando. Mas Jesus, ele falou, quem beber da água que eu der, não vai ter mais sede. Se você hoje conhecer da água da vida que é Jesus, você vai entender que se o teu pai, a tua mãe ou qualquer pessoa não te deu o que você precisa ou que você precisou, e que hoje você carrega essa carência afetiva, você carrega essa dependência emocional, você vai ter em Jesus a sua cura. Por quê? Porque ela buscava um Deus palpável. Ela procurava nesses homens um Deus que pudesse suprir a sede que ela tinha. Só que Jesus falou, essa água que você vem buscar todo dia, ela não pode matar a tua sede. Você tem que voltar aqui e pegar de novo. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E aquela mulher foi transformada com esta palavra. A mulher samaritana recebeu a água espiritual que o quê? Saciou a sua sede, a sua necessidade da sua alma, que homem nenhum, que relacionamento nenhum tinha dado a ela. A gente não conhece a história dessa mulher, mas com certeza ela tinha essa carência e Jesus, ele foi até o encontro dela. E Jesus hoje vai ao teu encontro. Qual é a sua carência? Qual é o Deus palpável que você tem buscado e que não tem sido suficiente para você? Que não tem sido aquilo que você espera para suprir algo que está te faltando. Mas Jesus, ele é a água da vida. Ele vai exatamente no ponto da sua necessidade. Qual foi o texto que nós lemos anteriormente? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E a necessidade que você tem hoje, aqui, agora, eu não sei se faltou o amor do seu pai, se faltou o amor da sua mãe, se faltou o amor de uma pessoa, de um homem, de uma mulher,
Se faltou algo que você não recebeu, amor, proteção e afeto, Jesus, Ele tem exatamente tudo o que você precisa para ser suprido em todas as suas necessidades. Qual é a necessidade que você tem? Que faz você ser essa pessoa carente, essa pessoa muitas vezes dependente da ajuda, do apoio, do amor, porque você fica buscando nessas pessoas ou nessas coisas algo para suprir o que te falta. Mas eu quero te dizer, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não vai ser um Deus palpável, mas Ele vai ser o Deus real, que vai suprir aquilo que você nem imagina que você precisa, mas que Ele tem a água da vida e nunca mais você vai ter sede. Problema você vai ter. Desafios você vai ter. Você vai passar por coisas que muitas vezes vão ser difíceis, sim, mas de todas o Senhor vai te livrar. Como eu estava dizendo aqui no início, eu buscava no amor do meu marido aquilo que eu precisava ser suprida por um pai que me abandonou. Mas quando Jesus, de fato, preencheu isso na minha vida, porque eu passei a ter consciência que a minha carência foi por falta de afeto, foi por causa de amor, foi falta de proteção. Jesus Cristo, Ele preencheu porque o meu marido não poderia me dar o que só Deus poderia me dar. Então não adianta você buscar em realizações profissionais, não adianta você buscar em fazer aí um monte de coisa estética para você sentir melhor, para sentir mais valorizada, para sentir talvez dentro do padrão perfeito para alguém te amar e te desejar. Não adianta você querer ganhar todo o dinheiro desse mundo e todo o sucesso desse mundo se ainda existe um vazio no seu coração. E só Jesus vai poder preencher. Eu quero terminar essa live dizendo para você: nomeie, eu sempre falo isso, nomeie essas coisas que você muitas vezes tem como um comportamento. Nomeie essas coisas que vêm na tua mente e faz você reagir dessa forma porque você não sabe o que está faltando. Talvez você já conheça e tenha Deus no seu coração, como eu tinha, mas eu não sabia que Jesus poderia preencher no meu coração aquilo que o meu pai não tinha me dado. E quando eu deixei Deus entrar, Jesus entrar nessa área da minha vida que estava carente, eu fui preenchida, eu fui amada, eu fui protegida, eu recebi esse amor que é o vínculo da perfeição. E eu quero orar por você agora, que talvez você esteja vivendo isso em algum momento da sua vida, ou agora mesmo. Você muitas vezes fica procurando em coisas, em pessoas, algo para suprir. E como eu te disse, às vezes você não abriu essa porta, essa área da tua vida para Jesus tratar. E hoje é dia de você fazer isso. Hoje é dia de você se conhecer e começar a compreender que essas reações, elas são fruto daquilo que ficou no seu passado. Mas a palavra fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para minha soberana vocação. Deus te chamou, te vocacionou para você ser feliz, para você ser amado. E mesmo que esse amor aqui na terra não exista para você, tem o Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. E é o Pai de amor que te abraça, que te agasalha e te supre em tudo aquilo que você tinha falta, mas que Ele vai preencher exatamente esse espaço no teu coração. Amém? Nós vamos daqui a pouquinho responder as perguntas, mas eu quero que você feche os teus olhos, que você coloque a mão no teu coração e você diga: Senhor, eu nem sei do que eu sou carente,
Mas uma coisa eu sei, eu tento buscar em pessoas, em coisas, eu tento buscar realizações, eu tento buscar algo para preencher, algo que ainda não foi preenchido na minha vida. E embora eu te conheça, Jesus, eu preciso hoje entregar essa área da minha vida que foi machucada, essa área da minha vida que eu sofri a falta e que o Senhor pode agora entrar exatamente nesse espaço, para que eu me sinta amado, para que eu me sinta protegido, para que eu me sinta, Senhor, pertencente. Eu não quero mais carregar culpa, eu não quero mais me sentir a pior pessoa, mas eu quero hoje, em nome de Jesus, assumir a minha dependência emocional. Eu não quero mais andar com muletas, mas eu quero apenas depender de Ti, Senhor. Vem agora e entra no meu coração. Transforma essas carências numa grande, Senhor, potência, aonde eu vou, Senhor, me levantar e ajudar pessoas. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Fala, eu quero perdoar aqueles que não me deram aquilo que eu precisava. Eu quero liberar o perdão para aqueles que me fizeram mal. Eu quero liberar perdão para aqueles que deveriam ter me protegido e não me protegeram. Ao contrário, me colocaram e me exporam. Eu quero liberar perdão agora para aqueles que deveriam ter me amado da forma que eu precisava me sentir amado e não me amaram. Eu quero liberar perdão àqueles que deveriam me dar afeto, atenção, e eu não recebi. Eu libero perdão agora porque eu não quero mais carregar essas carências e nem vou ser mais dependente de nada e de ninguém, apenas do Teu amor, Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, entra no coração, entra na mente e liberta agora de todas as cadeias, grilhões e prisões, Senhor. Supre agora, como a Tua palavra fala, a necessidade de cada um. E o Senhor conhece, como o Senhor conhecia aquela mulher samaritana. Entra agora e derrama desta água, a água da vida, para que os Teus filhos sejam agora saciados de toda a sede e de toda a fome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, toma posse da tua libertação. E se você precisar ainda conversar com alguém, pedir ajuda e oração, faça isso. Não passe sozinho. Saiba que o Senhor tem essa cura para a sua vida em nome de Jesus. Eu estou na Renascer Vila Isabel. Eu ministro às quintas-feiras, às 19h30, e eu ministro também domingo, às 18 horas. Eu quero te receber com muito amor, com muito carinho, para que você possa estar ali junto, no corpo, uma igreja, uma família, que você vai se sentir abraçado, acompanhado em nome de Jesus. Eu também estou, junto com meu marido, o Bispo Abud, aqui na Barra da Tijuca, às terças-feiras, às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã. Você pode também ter um contato com a gente se você está aqui, mas se você está aí longe, em outra cidade, em outro estado ou em outro país, você pode ter acesso, mandar o direct para o meu Instagram, Rosana Abud. E você que está aqui no canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal. Todas as vezes que eu entrar aqui no ar, você vai receber aí, uma informação. Então acione aí o sininho e toda vez que eu estiver entrando ao vivo, você vai poder também receber. Porque além dessa live que vai ficar gravada, nós temos a primeira temporada inteira, temos essa segunda hoje, o 4º programa. Nós tivemos o primeiro, nós falamos sobre ressignificador, depois a gente falou sobre pensamentos negativos, a última nós falamos sobre o sofrimento da psique, Então, e hoje falando sobre carência e dependência emocional. Mas tem outros programas que eu tenho certeza que também vão te abençoar ou outra pessoa que você sabe que está precisando. Então, curte aí, me ajude a divulgar
esse canal para a gente levar a palavra, levar esperança, levar cura para pessoas que estão precisando, porque um dia essa palavra chegou no meu coração e me tornou a pessoa que eu sou hoje. E hoje essa palavra está chegando até você, e você, em nome de Jesus, vai viver todas, né, essas situações, sendo curado plenamente, corpo, alma e espírito, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, se você precisar e quiser mandar alguma mensagem, curte aí, deixa aí também no nosso chat, né? O que você achou do programa, ajuda aí nos comentários, e se tiver qualquer situação a gente te retorna. E se você quiser participar do grupo que a gente tem fechado no WhatsApp para receber as informações do programa, é só escrever aí, a pastora Suzy vai te adicionar, fala, eu quero participar do WhatsApp, quero participar aí do grupo de vocês, e a gente vai sempre estar passando para vocês aqui o que acontece no Saúde da Alma. E olha, logo, logo eu tenho uma novidade aí para vocês, não posso contar agora, mas logo, logo tem uma novidade daquilo que Deus está fazendo através dessa live, desse programa, que sempre é uma alegria e um prazer estar com vocês. Amém? Já estamos no finalzinho, nós temos pergunta? Vamos lá, Felipe, vamos colocar aqui na tela as perguntas e vai ser um prazer estar respondendo para você. A Suzy Soares está perguntando, Bispa, se no momento da gestação tiver faltando esse amor, a pessoa pode sentir isso e não conseguir identificar? Com certeza absoluta. Olha, você está vendo aqui uma pessoa que exatamente viveu isso. Bispa, mas como você sabe que teve uma rejeição, né? Na verdade, a minha mãe não foi falta de amor, porque ela me amou e desejou que eu nascesse. Mas na gestação, por uma situação que ela estava vivendo no casamento, ela começou a ficar deprimida, triste, e ela começou a não desejar aquela gravidez pelo momento que ela estava vivendo, né? Então eu não deixei de receber o amor da minha mãe, mas eu senti lá uma rejeição, senti aqueles momentos difíceis, tristes que a minha mãe estava vivendo, porque é provado cientificamente que aquilo que a mãe sente, ela passa para o feto. Então, isso é provado, né? Estudando agora psicanálise, eu vou ter uma matéria exatamente para falar melhor sobre isso, e eu vou trazer aqui para vocês e vai ser incrível. Mas a gente sabe que existe sim, porque quando uma mãe rejeita no ventre, ou pessoas, ou pai, ou qualquer pessoa que falam palavras, né? Contra essa criança, no ventre, essa criança sente. Embora ela não tenha consciência, vai ficar no inconsciente dela, vai ficar no subconsciente dela. Então ela vai, com certeza, trazer um comportamento, né, que ela não vai saber identificar, como foi o meu caso. E eu ainda vou contar para vocês, né, direitinho, aonde num sonho Deus me mostrou exatamente o que aconteceu comigo no ventre da minha mãe, e minha mãe depois confirmou que isso realmente tinha acontecido. Tá bom? Então, com certeza. Então, assim, mamães, a gravidez, a gente sabe que a gente passa por muitas coisas. Inclusive, eu tive esse sentimento quando estava grávida da minha filha, da Gabriela. E ela, em algum momento da vida dela, ela teve alguns comportamentos, mas desde que ela nasceu, eu pedi perdão para minha filha, porque eu já sabia que tinha acontecido comigo, porque foi na gestação dela que eu tive essa revelação, né? E eu também estava sentindo uma rejeição porque eu estava em depressão. Era isso. O meu motivo era diferente da minha mãe, mas acabou acontecendo que da mesma forma aconteceu isso comigo. E a minha filha também teve. A minha netinha, né, Manuela, e ela passou por coisas bem difíceis também. E glória a Deus que, apesar desses conflitos que a mãe sente, são os hormônios, enfim, às vezes uma gestação difícil, a gente pode passar, porque como você vai controlar o que você sente? É muito difícil, né? Então por isso que precisa observar, acompanhar, e que essa criança receba em algum momento da vida
esse amor como eu recebi da minha mãe, mas de alguma forma isso acabou trazendo um distúrbio no meu comportamento. Na verdade, mais nas minhas emoções do que nos meus comportamentos, mas que acabou gerando essa depressão, tá bom? Mais uma pergunta? Nós vamos mais uma pergunta aqui. E se você tem alguma dúvida, pode mandar também no meu direct. Se você tem uma pergunta mais pessoal, você não quer se expor, a pastora Suzy, ela pega aqui algumas perguntas que as pessoas enviam e ela coloca aqui, tá? Então é muito importante a gente esclarecer. Às vezes a gente não sabe, alguma coisa acontece na vida da gente, qual é, né, aquilo que liga o comportamento da pessoa, mas todo comportamento estranho, disfuncional, fora da normalidade, com certeza vai trazer algum aspecto. Às vezes uma criança, ela é nervosa, ela é rebelde, ela é agressiva, ou ela é tímida. Você pode ter certeza que geralmente aconteceu alguma coisa, principalmente na primeira infância. Aqui a Petita Maier pergunta: uma pessoa controladora pode ter carência, né, de atenção? Com certeza. Se a pessoa, ela quer controlar alguém 24 horas, é porque ela é o quê? Ela é carente. Ela tem uma percepção de que ou ela não é suficiente, ou ela não é capaz. Então ela precisa ter o controle das coisas. Então, se eu tenho o controle das coisas, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer. Se eu perco esse controle, né? Eu não sou aquela pessoa controladora, eu vou ficar vulnerável aos meus sentimentos. Qualquer coisa pode acontecer. Então, eu não tenho um controle das coisas. Olha que a gente falou da muleta. Eu preciso me apegar a alguma coisa. Então, gente, por exemplo, tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem manias por causa de uma carência, né? No meu caso, eu tive uma depressão. Então, a pessoa pode desenvolver qualquer tipo de transtorno por causa da carência afetiva. Faltou em algum momento da sua vida que você precisou do amor, da proteção ou do afeto que você não teve. É aquilo que eu falei do tripé. Alguma coisa vai ficar capenga. Alguma coisa não vai ficar no equilíbrio. Você vai ter alguns momentos que vai faltar. E aí o que você faz? Você se apega em alguma coisa. Você precisa substituir, vamos dizer, esse pé do tripé para você se sentir forte. Porque é a forma que a gente encontra de sobrevivência. É a forma que a gente encontra para não ficar sofrendo mais. Então, se eu controlar, ninguém mais vai me machucar. Se eu controlar, ninguém mais vai me agredir. Se eu controlar, as coisas não vão sair fora do meu controle. Então, eu vou ter o controle absoluto. E aí eu vou me sentir o quê? Mais seguro. Eu vou me sentir forte. Eu vou me sentir não por baixo de alguém que está carente. Não de alguém que está com falta de alguma coisa, não. Autossuficiência. Eu não tive, mas eu substituí isso. E hoje eu me sinto seguro por causa disso. É diferente quando Jesus entra no nosso coração. Ele cura, ele constrói aquilo que não foi construído na sua vida, né? Vamos dizer assim, uma parte da construção da sua estrutura emocional, faltou aqueles tijolinhos. Então Jesus vem e ele coloca o tijolinho certinho para sua construção emocional. Se a gente coloca lá qualquer coisa, pega um pedaço de madeira e apoia, essa estrutura ela não está sólida. Ela pode se manter de pé, mas ela não está sólida. Ela é vulnerável. Então eu preciso ter o controle, porque essa é a forma que eu encontrei de substituir o que estava me faltando. Tá bom? Então é isso que acontece. Então eu preciso colocar alguma coisa para apoiar aquilo que eu não recebi.
Entendeu? Então é a forma que a gente encontra, que o nosso cérebro encontra de sobrevivência e de você não viver uma vida amargurada, uma vida, né, vamos dizer assim, toda estrumbicada, mas que você vive uma vida que você usou. É o que eu falo, é o Deus palpável. Isso aqui, ó, isso aqui me dá segurança. Isso aqui me faz ter controle e ninguém mais vai fazer comigo o que fizeram. Então uma pessoa que, por exemplo, foi violentada, foi machucada, então assim, nunca mais ninguém. Ela cria uma armadura, né? Ela cria uma armadura para que ninguém machuque mais ela. Então, aqui, uma pessoa controladora com certeza colocou uma armadura para ninguém mais causar o mal que foi causado na vida dela. Mesmo que inconsciente, ela vai fazer isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Amém. Olha, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma bênção para você e com certeza a gente sempre traz aqui para você temas importantes. Eu estava até conversando aqui com o Felipe, que nos ajuda aqui na produção, na edição, em tudo. Eu estou com vontade de fazer uma live sobre família funcional e família disfuncional. Eu vou ver se eu consigo reunir a minha família, né? Agora minha filha está chegando, minha outra filha, né? A Giovana, vocês já tiveram contato aqui com ela. E eu tô querendo fazer um bate-papo aqui com meu marido, com minhas duas filhas, a gente falar sobre conflito familiar, falar sobre educação, falar sobre traumas que a gente sofre, uma família funcional, disfuncional. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Espero que dê certo, tá bom, queridos? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. E dia 20, né? 20 de março, nós estamos aqui ao vivo, de volta com Saúde da Alma. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.